Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. É uma alegria poder estar falando com você mais uma vez nesta manhã, através do programa Uma Nova Dimensão. Vocês podem ver que a alegria, a felicidade com que eu venho falar com vocês, ela vem do céu e eu quero transmitir para você aquilo que Deus já plantou em mim. Eu tenho certeza absoluta que você vai passar momentos incríveis com o programa Uma Nova Dimensão. Nós procuramos trazer diversidades para você, como uma palavra de fé, adoração, louvor, testemunhos e uma palavra poderosa. E no final uma oração de fé. É claro que nós não vamos encerrar esse programa sem lhe entregar uma oração de fé. Fique conosco durante a nossa programação. Deus tem uma grande bênção para você. Eu te abençoo no início desse dia e tenho certeza que até o final do programa muitas bênçãos ainda chegarão na tua casa. Deus te abençoe. Fique conosco. Bom dia, queridos, na doce paz de Cristo Jesus. Hoje, no comecinho do programa, eu quero falar com você sobre refúgio. A Bíblia nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Isso porque não há ninguém mais forte que Deus. Quando sua vida está nas mãos dele, você tem uma segurança sólida, sólida como uma rocha. Nas lutas da vida, ele é como uma fortaleza que protege seus ocupantes dos ataques dos inimigos. Não existe lugar mais seguro que na presença de Deus. Por isso, não tenha medo não. Não tenha medo de entregar cada área da sua vida nas mãos dele. Você vai ver que essa é a melhor decisão que você pode fazer. Fica aí a dica para você, ok? E hoje, aqui no programa Uma Nova Dimensão, é dia do Urgência Missionária. E daqui a pouquinho, logo depois da canção linda que você vai ouvir, nós vamos apresentar esse quadro para você. O título da canção que vem aí é O Nome de Jesus, na voz de Vanilda Bordieri. Eu volto já já e eu peço que você fique com a gente. Majestoso é o seu nome, Senhor, sobre toda a terra. Nome forte, poderoso, glorioso e maravilhoso, Ele nos salvou. O nome Jesus está sobre todo nome, Rei dos Reis, não há outro nome igual. O nome Jesus está sobre todo nome, Alfa e Ômega, não há outro nome igual.
Jesus. Clame esse nome em qualquer situação. Clame o nome de Jesus. Esse nome te liberta. Esse nome te levanta. Esse nome te restaura, te cura. Esse nome te transforma e te salva. Jesus. Não há outro nome igual ao nome de Jesus. Jesus. Oh, como eu amo esse nome. Toda barreira cai por terra diante dele. Nós o elevamos. Todos nós cristãos somos chamados por Jesus para sermos missionários. Uns com habilidade para falar, para pregar, outros para ensinar, outros para evangelizar, discipular, visitar. Porque a missão do ID, pregar o evangelho, ela não é opcional para o cristão, é uma ordem dada por Jesus. Por isso, muitas tarefas dentro desta missão existem para nós. E Ele nos enviou para proclamarmos e para vivermos testemunhando o poder do seu evangelho. Esse é o nosso assunto. No Urgência Missionária que vai entrar agora, você vai ver tudo isso e assistir comigo agora. Olá, bom dia, na paz do Senhor Jesus para você. Nós estamos começando mais um Urgência Missionária. Quando nós falamos de igreja perseguida, logo o nosso pensamento vai para o Oriente, não é mesmo? Nós pensamos logo no Irã, no Afeganistão, na Síria, na Coreia do Norte, por aí vai. Mas você sabia que na América Latina, continente em que vivemos, há países que estão na lista de países onde a igreja é perseguida? Pode parecer até meio estranho, mas tão perto do Brasil já existem cristãos vivendo sob pressão, sendo ameaçados por pregar o Evangelho, vivendo deslocados e até perdendo suas vidas por seguirem a Cristo. É sobre isso que vamos falar no Urgência Missionária de hoje. A América Latina é compreendida como sendo uma região do continente americano formada por países e territórios que falam línguas derivadas do latim, a exemplo do espanhol, o português e o francês. E é definida pelos países que fazem parte da América do Sul, da América Central e também do México. Atualmente são 20 países que fazem parte da América Latina. É a Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. A América Latina é uma região com ampla maioria de cristãos, entre católicos e protestantes. Mas há regiões em que os seguidores de Cristo não são tratados com hospitalidade. Esse alerta é feito pela Missão Portas Abertas, que listou lugares onde há perseguição religiosa e que põe o evangelho na berlinda. A Defesa da Fé Cristã, que é uma entidade de apoio aos missionários, ressalta que, mesmo a América Latina, abrigando apenas 2 dos 50 países que mais perseguem cristãos, foram também alguns países registrados como países que hostilizam alguns cristãos por causa da sua fé. Então, antes de entrarmos nos 2 países da lista, vamos falar sobre esses 2 países que, mesmo não estando na lista, eles perseguem cristãos. A Venezuela é um país onde a perseguição é quase imperceptível e difícil de compreender claramente. E se dá através da opressão comunista,
que influencia a política. Atualmente, o país está à beira de uma guerra civil. De um lado, existem os seguidores do presidente e do outro, os oposicionistas ao regime. Cuba impõe um regime comunista que isola os cidadãos e limita a liberdade religiosa. Ultimamente, lentas mudanças na política vêm acontecendo, o que resultou em uma pequena melhora às condições para a divulgação do cristianismo. O relatório da Missão Portas Abertas diz que antes os cristãos eram espancados, presos e por vezes assassinados. Agora, a pressão contra os seguidores de Jesus é de maneira geral bem mais sutil. Ela continua assim, na forma de assédio, de uma vigilância rigorosa, de discriminação, incluindo a prisão ocasional de líderes. Cristãos são monitorados e os cultos e eventos da igreja também correm o risco de terem a participação de espiões. Os cristãos também sofrem ameaças em Cuba e discriminação, tanto na escola como no trabalho. Ultimamente, Cuba, ela experimenta uma explosão sem precedentes do número de convertidos. Centenas de milhares de cubanos estão abandonando a prática da santeria, que é uma religião afro muito comum no Caribe, e estão passando a frequentar igrejas metodistas, batistas, presbiterianas, as pentecostais, além das comunidades apostólicas que há ali. Há muitos que decidiram abandonar as igrejas católicas que estão debaixo do controle do governo. Mas agora eu quero falar de dois países, que, como eu falei ainda há pouco, que são da América Latina e ocupam uma posição na lista de países que sofrem perseguição religiosa. São eles o México e a Colômbia. O México ocupa o 39º lugar na lista dos 50 países que sofrem perseguição religiosa. Intitulado país secular, com liberdade moral e práticas religiosas, o México é conhecido por sua extrema religiosidade e devoção católica. É lá no México que se encontra a segunda maior população católica do mundo, representando quase 91% da população cristã. Nos últimos anos, houve um declínio na população católica e um aumento do número de protestantes. De acordo com o último censo da população, o INEGE, de 2010, entre o ano 2000 e 2010, o grupo de cristãos protestantes aumentou 3,2% em relação ao recenseamento anterior, o que significa um aumento de 3,2 milhões de protestantes. Já os povos indígenas são, em grande parte, pagãos em suas práticas religiosas. Entre a elite mexicana, existe um forte ateísmo. E segundo o site Missão Portas Abertas, uma onda de crimes e atos de violência contra a comunidade cristã no México tem assustado muito nossos irmãos mexicanos. De acordo com a Fraternidade Nacional das Igrejas Evangélicas, um dos motivos seria o descontentamento de usuários de drogas e narcotraficantes quanto à ajuda social que as igrejas evangélicas oferecem às pessoas que querem se livrar das drogas, e também pela igreja ser considerada um meio de ganhar dinheiro diante das ameaças e brutalidade dos criminosos. Agora, algo animador é que o número de evangélicos tem crescido, sim, em várias denominações e também nas tribos indígenas, mesmo com os muitos problemas que eles enfrentam. A mídia cristã e a tradução da Bíblia para idiomas nativos do México também tem crescido e tem se tornado aí um forte meio de propagação do Evangelho. Te lo estamos pidiendo y agradeciendo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues nos han dicho que nosotros no tenemos derecho de vivir aquí, que las cosas que tenemos tierra, que ya no es de nosotros. Somos diferentes, ¿por qué? Porque no podemos participar ya en sus ceremonias, de lo que hacen ellos, entonces por eso nada más. Por eso nos sacaron.
sí fue muy difícil para los primeros creyentes y aún para los que ahorita se están convirtiendo. El Dios Jesucristo nos cambia todo, nos limpia todo, inmundicia, todo avaricia, todo odio, todo nos quita. Y además nos da su espíritu y ese es el que nos transforma. Valió la pena porque las cosas que se acaban, pues, pero Dios nos da que no se destruye, que no se acaba, una vida eterna. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Existem diferentes formas de perseguição no México e a falta de proteção para os cristãos aumentou como resultado da forte presença da corrupção em todos os níveis do governo. Líderes das comunidades indígenas também são responsáveis por atacar os cristãos. Além disso, a ideologia secular tornou-se mais dominante na sociedade mexicana através da crescente influência de movimentos fanáticos, como, por exemplo, a comunidade LGBT. Esses movimentos estão tentando eliminar a expressão religiosa do domínio público, especialmente no que diz respeito à questão do aborto e da família. Por outro lado, a Igreja Católica Romana ainda goza de certos privilégios e isso gera situações de desvantagem e conflito com outros grupos cristãos, especialmente com os novos movimentos como o pentecostalismo ali no México. Agora, a dimensão mais violenta pode ser visto nos ataques de grupos criminosos contra líderes da igreja. Em muitos casos, funcionários do governo colaboram diretamente no assédio aos cristãos. Através dessa colaboração, eles incentivam a impunidade por abusos e crimes cometidos contra os cristãos. E, além disso, o medo de represálias é um celeiro para impunidade por causa dos altos níveis de corrupção no país, com a maioria dos partidos políticos, infelizmente, assumindo a liderança. Esse medo acaba motivando a sociedade ou a própria família a se tornar indiretamente cúmplices da máfia. São então coagidos a colaborar com redes criminosas através do monitoramento das práticas cristãs e também da transmissão de informações, ou então permanecer em silêncio quando a violência é usada. Ninguém denuncia. Alguns grupos do crime organizado estão associados ao culto da santeria, que é a religião afro comum no Caribe, como eu já falei para vocês, que também se opõe fortemente à fé cristã. México, donde tras varios años de constantes amenazas, 19 adultos y 11 niños fueron expulsados de su pequeña comunidad en Jalisco. Estas personas debieron abandonar sus tierras simplemente por el hecho de ser cristianos. Humberto Bayón nos cuenta la historia. El origen de la etnia huichol es incierto. Asentados en el Pacífico mexicano, son una de las pocas tribus en Norteamérica que aún viven tal y como lo hacían en tiempos precolombinos. Se refieren a sí mismos como los huirráricas, que significa la gente. Ellos practican una espiritualidad tradicional que incluye el consumo ritual del peyote, un cactus que posee efectos alucinógenos. De esta forma, ellos afirman poder comunicarse con sus antepasados. Tras varios intentos misioneros, el evangelio entró a Tuxpan de Bolaños en el 2003 y desde entonces Jesús de la Cruz y su familia afirmaron su fe en Jesucristo. Sin embargo, en el 2008, la intolerancia hacia los cristianos comenzó. La primera vez que nos citaron, nos dijeron que si íbamos a regresar en nuestros usos y costumbres, que lo pensáramos. Nos dieron 3 meses para pensarlo. En esa ocasión, la Convención Bautista de Guadalajara, en coordinación con la de Estados Unidos, lograron detener la expulsión por medios legales.
En 2012, un nuevo liderazgo se levantó en la región y volvió a intentar expulsar a todo aquel que hubiera cambiado su religión, tal y como lo explica el abogado defensor del caso, Isaí Torres. A razón del crecimiento que se ha estado teniendo de la propagación del evangelio en el campo wixárika, se apoyó a nuestros hermanos en el año 2012 por la situación de su libertad de conciencia de creer en el Señor Jesucristo. En pocos años, el cristianismo creció y se requirió de atención externa y la preparación de un pastor. Así lo cuenta el misionero Arturo Rivadeneira. Cuando llegué aquí, el hermano que ahora es pastor en este lugar sintió el llamado siendo huichol y ahora le predica a su gente en huichol. Tenía 2 cuartitos de 3x2. Hoy, gracias a Dios, tenemos una nave de 150 metros donde los hermanos están teniendo ya sus cultos. Con el florecer de una nueva fe, las tradiciones ancestrales se vieron cuestionadas. Aquí el hombre por lo regular no trabaja, tiene varias mujeres. Las mujeres son las que van y trabajan por él. La bigamia aquí es algo natural, tanto en el hombre como en la mujer. A cambiar estas cosas que en Dios no es permitido, pues no ha sido fácil. A Dios gracias, aquí con el grupo cristiano tenemos ya matrimonios civiles. Con apoyo de las iglesias extranjeras, estos cristianos construyeron baños, duchas, purificaron agua y abrieron una panadería en el pueblo. La comunidad recibió esto con agrado, pero tales cambios constituyeron una amenaza para el liderazgo local. El 26 de enero del 2016, 18 adultos y 11 niños, todos cristianos, fueron expulsados del pueblo. Ese día ya se reunieron, pues ese día ya nos sacaron, pues, fueron por nosotros. Lo malo es que nos dejaron casi como estas horas, a mitad de la sierra. Con la intervención del gobierno de Jalisco, los expulsados fueron trasladados al auditorio municipal de la ciudad de Bolaños. Días después se instalaron en los patios de las oficinas humanitarias del gobierno, donde están siendo atendidos por convenciones bautistas de México y Estados Unidos, como lo cuenta el pastor Omar Rodríguez. Hemos venido a entregar despensa a mis hermanos y entregar ropa que las iglesias de Guadalajara y que las iglesias de otros lugares del país han estado mandando para apoyar a nuestros hermanos. Cuando vemos la fortaleza de ellos, cuando vemos la seguridad de ellos en lo que el Señor está haciendo en sus vidas, en lugar de venir a fortalecerlos, nos vamos fortalecidos. Mientras las autoridades resuelven la situación jurídica del caso, la familia de la Cruz se dedica a la elaboración de artesanía típica para generar sus recursos. A través de las ofrendas de las iglesias hemos provisto la materia prima para que ellos hagan sus manualidades, y otra manera que podemos apoyar es a través de buscar la forma de consumir sus manualidades. Sobre la educación de los niños, el presidente municipal también facilitó lo necesario para su incorporación inmediata a las escuelas locales. Ahorita los niños están yendo a la escuela, pues allí en la presencia nos apoyaron con útiles escolares y también con actas de nacimiento para que los llevaran con la directora de cada escuela, según el nivel escolar que iba cada alumno. Mientras esto sucede en la Sierra Huichol, en la capital del estado, pastores y abogados desarrollan una nueva estrategia de defensa por medio de un mecanismo alternativo de solución de controversia. Las etnias se sienten ofendidas cuando alguien llega a profesarles o a transmitirles una nueva creencia, y ellos pierden su identidad. Por lo tanto, nosotros hemos buscado este medio alternativo, en donde se llegue a un convenio definitivo de convivencia y de respeto de derechos. Pese a esta situación, la fe y la esperanza de estos cristianos por compartir el evangelio en su comunidad no ha menguado. Yo hace poco les pregunté a mis hijos si estaban de acuerdo para que nosotros podamos recibir ese apoyo. A lo mejor compramos una casa, a lo mejor un terrenito para vivir por ahí. No quisieron, que su trabajo está allí, ellos van a ir para allá. Me gustaría que tuviéramos la libertad de predicar la palabra de Dios otra vez, para que la gente pues pudiera elegir su camino. Pues eso, algún día pues Dios lo hiciera, Dios tocara corazones, porque Él mueve corazones con la persona que sea. Desde Jalisco, México, para Mundo Cristiano, Humberto Bayón. Por fim,
O outro país latino-americano na lista dos 50 países onde há mais perseguição religiosa no mundo ocupa o 49º lugar e é a Colômbia. Lá, a violência contra os cristãos é grande. Por outro lado, o crescimento da igreja é sim significativo. As guerrilhas, os cartéis de narcotráfico, o corporativismo corrupto do governo e também as religiões tradicionais na Colômbia continuam a testar a fé dos novos convertidos. Aqueles que se convertem são considerados traidores e alguns são até assassinados. Missionários são ameaçados, sequestrados e às vezes mortos. E muitos cristãos são martirizados por assumir posições contrárias ao crime no país. A Constituição de 1991 abriu espaço para a liberdade religiosa e para uma sociedade multirreligiosa. No entanto, a presença de unidades de guerrilha, do crime organizado, do tráfico de drogas e também de gangues violentas continua sendo uma ameaça para a igreja na Colômbia. Sequestros, ameaças de morte, assassinatos, ataques contra a igreja, a perseguição de convertidos cristãos em comunidades indígenas são ocorrências comuns no país. Devido à corrupção, os líderes políticos são muitas vezes envolvidos em alianças com o crime organizado. Aí se torna mais perigoso para os cristãos denunciar o que está acontecendo nas comunidades. E apesar dessas dificuldades, o número de cristãos está aumentando na Colômbia. Em uma Assembleia Geral na ONU, em 2017, o presidente da Colômbia entregou um acordo de paz entre o governo e as Farc, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Esse acordo de paz ele foi aplaudido pelo mundo todo, mas ele trouxe pouca mudança para aqueles que são perseguidos pelas Farc, como, por exemplo, os indígenas convertidos ao cristianismo. Os incidentes de violência contra cristãos indígenas são muito frequentes na Colômbia e se manifestam de forma de tontura, prisão e até mesmo de exílio. Estima-se que cerca de 30% da população indígena seja de cristãos e destes, um pouco menos da metade enfrenta a perseguição. Muitos cristãos nas comunidades indígenas tiveram, inclusive, o acesso aos serviços básicos negados na tentativa de fazer com que eles renunciem à sua fé e retornem à sua religião tradicional. Atualmente, existem mais de 400 cristãos indígenas deslocados em razão da perseguição religiosa. Como se não bastasse, líderes indígenas não convertidos, eles atacam as igrejas cristãs para evitar a propagação do cristianismo no grupo indígena. Em algumas religiões indígenas, filhos de cristãos têm sido sequestrados. Famílias inteiras foram expulsas de suas vilas por se declararem cristãs. Há muitas regiões que já estão sob o controle de organizações criminosas e revolucionárias. A igreja ela tem sido cada vez mais hostilizada e, segundo algumas reportagens, parece que o próprio governo colombiano está tentando eliminar a religião das esferas públicas. Em função de todo esse contexto religioso que o país vive, da necessidade de proteger os filhos dos cristãos, em uma pequena cidade na Colômbia, bem no meio do país, foi criado um centro educacional bastante diferente, com aula de música e estudo bíblico, além das classes de história e matemática. Todos os alunos desse centro já experimentaram de uma forma ou de outra perseguição religiosa. Trata-se da Casa Abrigo Visão Ágape, um projeto da Missão Portas Abertas que foi inaugurado em janeiro do ano de 2000. O seu objetivo é fornecer a educação e a proteção aos filhos de pastores e líderes de igrejas ameaçadas. Alguns dos alunos chegaram a perder os seus pais por causa da hostilidade de grupos rebeldes contra a igreja. Crianças são o futuro da Colômbia.
A Colômbia é um lindo país repleto de pessoas trabalhadoras, mas hoje estima-se que cerca de 14 mil crianças estão na lista dos grupos armados, que são a causa de muitas mortes e destruição. Muitas famílias cristãs são maltratadas, abusadas e perseguidas porque pregam o evangelho nas regiões controladas por esses grupos. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Um dia meu pai estava pregando, minha mãe louvando e minha irmã e eu brincando. Quando esses grupos ilegais vieram e levaram meu pai. Quando vi essas pessoas pela primeira vez, eu senti medo. Meu coração ficou aterrorizado. Nunca tinha visto pessoas vestidas de preto com armas e as crianças pequenas com armas. Fiquei com medo. Quando levaram meu pai, eles disseram que iam matá-lo. Fiquei muito triste e perguntei: meu Deus, por quê? Meus pais estavam em treinamento para se tornar pastores. Eles sempre me ajudaram com os trabalhos da escola, me aconselhavam e sempre me trataram bem. Fui até a casa de um vizinho e, quando ouvi tiros, fiquei assustada e corri para saber sobre meu pai e minha mãe. Quando vi minha mãe, ela estava deitada, mal respirava. Quando eu vi daquele jeito, tentei falar com ela, mas as pessoas não permitiam. E eu disse: deixe-me entrar, deixe-me entrar. Eu também queria falar com meu pai, porque ele ainda podia falar. Ele disse que não conseguia sentir suas mãos e pediu para ser levado rapidamente ao hospital. Queria falar com ele, mas não deixaram. Então os irmãos da nossa igreja vieram e oramos pela minha mãe e por meu pai. E depois de 1 hora, alguém chegou com a notícia de que minha mãe havia falecido. E eu disse: não era para Deus ouvir nossas orações? Porque ele não respondeu, então. É realmente muito difícil para nós, crianças, nos mantermos fortes e fiéis a um Deus que está no controle de todas as coisas e nos ama de forma especial. E também é muito doloroso saber que muitas crianças da nossa idade são as que perseguem, torturam e matam nossas famílias. Eu cheguei a esse lugar porque houve uma situação em minha casa e meu pai foi assassinado por um grupo armado ilegal. Quando mataram, eu tinha apenas 7 anos. O que aconteceu comigo acontece com muitas crianças e eu quero que isso acabe. Eu não me lembro muito dele, mas eu sinto muita saudade. Às vezes, gostaria que ele estivesse aqui para me abraçar e senti-lo perto de mim. Foi muito difícil porque foi a primeira vez que eu tive que me separar da minha família. Aqui eu me sinto segura, mas não podia ficar em paz sabendo que meus pais ainda enfrentavam aquela situação difícil. O que eu peço a Deus na atual situação é que, se meu pai tiver que morrer pela causa de Cristo, que não seja agora. Eu pedi a Deus que não leve agora, durante a nossa infância. Eu oro dia e noite, às vezes leio a Bíblia na minha cama e oro muito por meu pai e peço a Deus para protegê-lo. Às vezes neste lugar sinto muito a falta da minha família, de brincar com minha irmã, de minha mãe que vinha todas as manhãs me abraçar e me beijar.
E também do meu pai, que sempre me ensinou a ser correto. Sinto muitas saudades da minha família. Muitos não enxergam essa situação e nem sequer sabem que estamos resgatando crianças ou que as tiramos das garras desses grupos ilegais. Muitos não sabem e nem acreditam como vocês podem tirar as crianças das mãos desses terroristas. Conseguimos isso com a ajuda do Senhor. E não acreditar nisso é não acreditar em milagres e no próprio Senhor Jesus. Eu conheci muitas crianças que se mataram porque não suportaram a rejeição e o fato de todos ignorarem suas opiniões. Acredito que a igreja hoje tem papel especial e fundamental, por isso agradeço a Deus por levantar igrejas entre nós e sei que ainda há tempo para fazer algo por essas crianças. Quando eu cheguei aqui, eles me ensinaram sobre Deus e os meus pensamentos mudaram. Se Deus não quis que os meus pais sobrevivessem, foi por um propósito. Eu os perdoo, porque às vezes fazem coisas sem pensar. Que Deus tenha misericórdia deles para que nunca tenham de viver o que eles fizeram com os meus pais. É muito triste, mas na Colômbia, crianças são preparadas por grupos armados para matar. Psicologicamente vulneráveis e facilmente intimidáveis, elas se tornam soldados obedientes, sim. Muitas dessas crianças, elas são sequestradas ou recrutadas à força e geralmente intimidadas a cumprir ordens sobre ameaça de morte. Outras crianças se juntam a esses grupos armados por desespero. A maioria que o conflito à medida que o conflito vai destruindo a sociedade, deixando essas crianças sem escola, obrigando-as a sair das suas casas ou se separar das suas famílias. E muitas delas percebem que esse ingresso, essa ida aos grupos armados é a única hipótese que elas têm de sobrevivência. Outras ainda, dessas crianças, ao ingressar em grupos militares, elas procuram apenas escapar da pobreza ou até mesmo vingar alguns membros da família que foram mortos por alguma dessas facções. O Observatório dos Direitos Humanos tem denunciado vários países pela utilização de crianças soldados, né? Esses países são Angola, Birmânia, Burundi, República Democrática do Congo, o Líbano, a Libéria, Serra Leoa, Sri Lanka, Sudão, Uganda e o nosso país vizinho, a Colômbia. Eu tinha 5 anos quando me encontrei pela primeira vez com um grupo ilegal. Eles vieram até a fazenda onde morávamos e decidiram montar um acampamento, um centro de operações ali. Fiquei muito interessado na forma como eles nos tratavam e no jeito que agiam conosco. Eles nos convidaram para brincar com eles de correr na praia, de pique-esconde, e nas plantações e também com armas. A diferença era que nós brincávamos com gravetos e eles carregavam armas de verdade. Eles nos diziam para não nos preocuparmos, pois era apenas um jogo, para que pudéssemos jogar e nos sentir bem. Diziam que suas armas nunca iriam disparar, pois suas intenções eram apenas brincar conosco e nos divertirmos juntos. Eles nos colocavam em suas costas. Contando. 5, 6, 7. E subíamos em seus ombros. Como éramos pequenos, gostávamos daqueles jogos e adorávamos brincar com eles. Essa foi uma das maneiras que eles chamaram minha atenção, porque sempre estavam disponíveis para brincar conosco. O que eu achava que era uma brincadeira ou diversão era, na verdade, um treinamento. Você pode ver crianças de todas as idades e isso faz com que você seja confrontado ao ver a liberdade que eles não têm e a vida espiritual que eles não têm. É horrível e até mesmo espantoso ver crianças de 12, 10 ou 9 anos sendo assassinadas.
O grupo foi diretamente para os internatos para recrutá-los. E disseram aos professores: precisamos de mais crianças e ninguém pode nos impedir. É obrigatório aos professores que permitam-lhes recrutar crianças. Caso contrário, serão mortos. Isso aconteceu ano passado, enquanto estávamos na escola. Chegou a notícia de que eles estavam recrutando crianças. Eles exigiam que as primeiras deveriam ser as filhas dos pastores. A situação piorou, assim como o recrutamento das crianças. Alguns rebeldes disfarçados sequestraram crianças e as levaram para a floresta e as preparavam ou torturavam. Eu testemunhei minha primeira execução um dia com cerca de 7 anos. Era uma garotinha. Eu os vi cavando o buraco e também como ela foi executada. Pouco tempo se passou, talvez 2 ou 3 dias, quando houve outra execução. Dessa vez, eu mesmo cavei o buraco porque queria participar mais. Nem um mês havia se passado quando eu quis participar sendo o atirador. Tinha 8 anos quando executei alguém pela primeira vez. Um único terrorista assume a tarefa de destruir 100 ou 500 igrejas. Eles nos ensinaram a nos tornarmos tão radicais lá que os cristãos acabam sendo um alvo militar. E no meu caso, estava disposto a eliminar minha própria família, porque eles haviam se tornado a própria organização. Para nós, é terrível viver em constante medo de sermos mortos ou recrutados por esses grupos. Nossos pais temem por nossas vidas e, por isso, nos mandaram para lugares seguros, longe deles. Às vezes, não os vemos por anos e nem sabemos se eles estão vivos. No passado, eu queria matar minha própria mãe e meus irmãos. E hoje, permaneço firme por eles porque sou seu pastor. Quero pedir oração e que você sempre se lembre de nós em suas orações. Ore por nossas crianças nesse país, porque elas sofrem com tanta violência. Sofremos por saber que crianças com 10 anos estão sendo recrutadas por certos grupos. Em 10 anos, o que se tornarão? Serão grandes criminosos. Mas se nós orarmos por eles, Deus pode resgatá-los e amanhã podem se tornar grandes pregadores. Crianças são o futuro da Colômbia. Crianças cristãs da Colômbia são alvo de perseguição por sua fé. Algumas delas crescem em lares cristãos e outras decidem seguir a Jesus por si mesmas. Mas elas têm algo em comum: o preço que pagam por isso. A guerrilha do país recruta crianças para trabalhar no crime e os filhos de cristãos são mais vulneráveis. Além disso, são expulsas da escola e muitas vezes perdem os pais, que são presos ou mortos. Eu fui até a casa de um vizinho e quando eu ouvi os tiros, eu fiquei assustada. Eu corri para saber sobre o meu pai e a minha mãe. Eu queria falar com ele, mas não deixaram. Os pais de Sofia eram líderes cristãos e foram mortos quando ela tinha apenas 9 anos. Por algum tempo, seu coração se encheu de dúvidas e ressentimentos. Aí eu disse, bem, minha mãe faleceu. Estou muito triste, mas tenho uma esperança. Continuamos ali. E umas 3 ou 4 horas mais tarde, soube que meu pai também havia falecido. Foi quando eu pensei, onde está Deus? Eles foram assassinados. Em meio à dor, Sofia foi acolhida pela Portas Abertas. Durante 5 anos,
Ela viveu em um centro infantil que se dedica a crianças atingidas pela perseguição. Ela foi abençoada com alimentos, roupas, educação, amigos e uma família. Foi muito difícil sair de onde eu morava depois do que aconteceu com os meus pais. Mas, ao contrário do que imaginei, fiquei muito feliz ao ver como as crianças corriam juntas, de mãos dadas. Isso me encheu de alegria, de amor. Esse amor era como o amor que eu tinha perdido. Este lugar tem um impacto para mim. Foi uma ajuda muito, muito especial. Porque aprendi a amar e entender as coisas de Deus. Que Deus não é só amor, mas também justiça. Que Ele gosta das coisas retas, das coisas justas. E durante todo esse tempo, Ele tem tratado comigo de uma forma muito especial. Em cada uma das atividades, o centro de tudo o que fazemos aqui é Deus. E isso tem permitido que eu cresça de uma maneira surpreendente. Eu sei que se eu não estivesse aqui, minha vida lá fora teria sido completamente diferente. Por meio da família da fé, Sofia sentiu de perto o cuidado de Deus. Seu coração foi restaurado e sua fé em Cristo fortalecida. Deus deu a ela novos sonhos. E hoje, Sofia olha para o mundo com esperança. Ele é indescritível, não há palavras. Ele é maravilhoso. Com Ele eu quero estar por toda a minha vida. O seu envolvimento pode ajudar crianças como Sofia a ver um novo sentido na vida. Demonstre seu amor. Ore, contribua, divulgue. A perseguição contra as comunidades da igreja é particularmente violenta quando vem de grupos criminosos que se sentem ameaçados quando os cristãos se opõem ao reinado do medo que estão tentando impor à sociedade. Eles fazem ameaças de morte aos cristãos e às suas famílias que estão envolvidas em atividades de evangelismo. Muitos cristãos são obrigados até a pagar o imposto de proteção, como uma espécie de seguro contra assalto ou até mesmo a morte. Tal violência é particularmente evidente quando ex-membros das gangues, como vimos no vídeo ainda há pouco, se convertem ao cristianismo. Os cristãos eles são impedidos de congregar livremente, de compartilhar sua fé e, devido à ausência de funcionários da autoridade do Estado, estão sujeitos a constante risco de ataques daqueles que possuem poder local. De um modo geral, a intolerância secular cresceu muito na Colômbia, devido a um mal-entendido sobre o verdadeiro significado do secularismo no país. A mídia, ela tem promovido a teofobia. Isso significa a rejeição absoluta de tudo que tem a ver com Deus, a religião e todas as coisas sagradas. Por medo, muitos cristãos aprenderam a manter o silêncio. A influência também da ideologia de gênero vem aumentando muito na Colômbia e isso se deve principalmente ao ativismo do Tribunal Constitucional colombiano, que promoveu o casamento e a adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo e também a legalização do aborto. As tentativas do governo também de introduzir a educação sexual nas escolas têm prejudicado muito o direito dos pais de educar seus filhos de acordo com as suas próprias crenças. E também a remoção de símbolos cristãos do domínio público como meio de proteger, a natureza secular do Estado são tentativas do governo para afastar o povo do cristianismo. A ideologia secularista na Colômbia também se espalhou muito através da transmissão de mídia e de debate público em que os valores cristãos na Colômbia são criticados e os cristãos são ridicularizados quando eles tentam participar de algum debate público, especialmente no que se refere ao discurso de gênero, casamento de pessoas do mesmo sexo e também do aborto. Além disso, os cristãos das igrejas não tradicionais estão claramente sendo prejudicados na sociedade e são mais afetados no que diz a respeito a financiamento e registro.
Embora uma grande parte da América Latina não conheça a perseguição religiosa, existem algumas cidades e regiões específicas que já experimentaram algumas restrições, além do México e da Colômbia, que, como já vimos, já fazem parte da classificação da perseguição religiosa. Muitos cristãos que são livres, como eu e você, nós temos apenas uma noção do que tem acontecido tão perto da gente. Manuel, esse é um nome fictício, tá? De uma história verídica que eu vou contar para você. Ele foi chamado para pastorear uma igreja numa pequena aldeia na Colômbia. E junto com sua família ele foi para aquele lugar. Chegando lá, ele foi surpreendido por guerrilheiros que o obrigaram a fechar as portas de seu ministério. A solução foi se reunir com os irmãos no meio da selva, né, onde a igreja cresceu. Infelizmente, os guerrilheiros descobriram Manuel, que foi ameaçado várias vezes, mas como ele insistiu em continuar pregando a palavra, ele foi morto na frente de sua esposa e de seus filhos. O recado que os rebeldes deixaram foi este: quem se levantar para pregar o evangelho neste lugar receberá o mesmo tratamento que ele. Mas a paixão que o líder cristão tinha por Jesus ficou como um legado para aquela igreja. Por isso, mesmo debaixo de novas ameaças, o ministério permanece forte. Isso comenta um dos analistas da perseguição ali no lugar. Tanto na Colômbia como no México, as comunidades indígenas elas têm a liberdade de viver de acordo com os seus próprios costumes e regras. Porém, há uma igreja em crescimento no meio deles, mas quem aceita Jesus como Salvador é visto como traidor da sua própria cultura pelos líderes tribais. Os que se tornam cristãos não querem mais participar de antigos ritos pagãos e festas realizadas por eles. O castigo dado pelos indígenas locais é a negação de direitos básicos, como água, eletricidade e até assistência médica. E estes têm sido os motivos de fuga de tantos cristãos latino-americanos que vivem nesses países. Vamos ajudá-los em oração. Sua oração tem poder. Não deixe de orar pelos nossos irmãos. A sua oração pode muito. Ore pelo México, pedindo a Deus pela proteção de líderes religiosos que têm sido ameaçados por redes criminais. Clame por esses líderes que têm se posicionado a respeito das violações de liberdade da religião e também da crença. Ore pelas comunidades indígenas que têm sido deslocadas por causa da violência. Interceda pelas crianças cuja educação tem sido dificultada, uma vez que elas são expulsas de suas escolas pelo simples fato de serem cristãs. Orem também pelos perseguidores, para que eles sejam alcançados pelo amor de Jesus e também se convertam, seus corações se convertam a Cristo. Ore também pela Colômbia, pelos cristãos nas comunidades indígenas e também pelas regiões que são controladas pelo crime organizado e pelo tráfico de drogas. Ore para que as leis do país elas sejam relevantes para a proteção dos cristãos e que a corrupção não sirva de impedimento para o crescimento da Igreja de Cristo Jesus no país. E não esqueça, ore também pelos perseguidores, para que sejam alcançados pelo amor de Jesus e também se convertam a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Contamos com você para a obra missionária, porque há uma urgência missionária. Pois é, todos nós temos que responder de maneira positiva ao chamado do Senhor para sermos luz e sal. E todos nós precisamos estar envolvidos na obra missionária. Seja no bairro, na cidade, em outro continente, todos nós somos vocacionados a nos engajarmos no que Deus está fazendo no mundo. E agora é a hora. E em seguida, o pastor Paulo, nosso pastor presidente, encerra aí orando por você, ministrando a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. E estamos chegando ao ponto final de mais um programa, Uma Nova Dimensão. Eu quero dizer a você que tudo que aconteceu aqui foi diante da presença de Deus e com certeza você já recebeu uma grande bênção nesse dia. E eu quero orar por você agora, para que o Senhor conclua com glória, vitória e triunfo o dia de hoje.
Então, curve a tua cabeça, você que está aí na porta de um bar, que está aí na tua cama, em casa, que está ainda aí trabalhando os afazeres de casa, na cozinha, não é verdade? Para um pouquinho, vem com a gente, eu vou orar por você e você vai ter um dia mais feliz. Curve a tua cabeça agora então, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós hoje, alegres e felizes, adentramos ao lar dessas pessoas para declarar a tua vitória. E sabemos que a vitória com glória é triunfo. E essa vitória nenhum homem a terá se não vier de tuas mãos. Abençoa cada um que nos assiste nesta manhã. Ao aflito, Senhor, dando-lhe a paz, mas aquele que está enfermo, que tem tantas enfermidades, entra com a tua cura, Senhor. Eu sei que o Senhor tem anjos ministradores de cura e o Senhor pode dar ordem de serviço a eles para que vá no hospital, que vá na cadeia, que vá em todos os lugares. Senhor, mais uma vez eu quero pedir a tua bênção. Abençoa as tuas autoridades constituídas, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Exército, Marinha, Aeronáutica, as autoridades civis, Senhor. E abençoa também esse lindo país, abençoa essa população, muda o estado, Senhor, da nossa nação. Um país tão lindo, um país tão próspero. Senhor, estende a tua mão para o Brasil e cada família no dia de hoje receba o poder da tua palavra, o poder do Evangelho. Eu abençoo a todos que nos assistem, em nome de Jesus, para a glória de Deus o Pai. Amém. Deus abençoe. Tenha um excelente dia, com muita vitória. Receba aí o meu grande abraço. Fica com Deus.